lendas, mitos ou qualquer outro tipo de história fantástica são parte da fundação da história das sociedades. A partir do momento em que um sistema de símbolos se engendrou e formou, então, um tipo primitivo de linguagem, o universo florido fruto da imaginação dos homens logo tomou forma, desde os sensíveis deuses gregos até o judaísmo, ou movimento religioso não teísta baseado na filosofia dos Jedi de Star Wars, todas as doutrinas têm sido contadas por meio de um ou outro costume. Mas como contar histórias mirabolantes em tempos em que basta fazer uma busca junto ao Google para descobrir a veracidade de um relato? É neste contexto que surge o estilo literário online conhecido como o creepypasta, ou expressão esta nascida a partir da adaptação do termo copypasta, ou que se refere a textos que são copiados, colados e replicados rede afora. Escritos de forma a deixar qualquer internauta no mínimo encucado, os contos creepypasta encontram-se assumidamente em meio ao limbo e não se sabe até que ponto os relatos são verdadeiros ou falsos. Mas isso pouco interessa, certo? Afinal, tudo não passa de apenas outra história horripilante. Justamente, os contos pertencentes a este estilo de texto são majoritariamente inspirados por temas de horror e suspense. Atividades comuns a quem faz uso das tecnologias atuais, por exemplo, são constantemente mencionadas pelas histórias. Uma TV amaldiçoada ou um jogo capaz de deixar qualquer pessoa fora de si são alguns dos assuntos que dão forma às lendas. Episódios perdidos de seriados, versões distorcidas de games e notas escritas por quem presenciou certo evento preenchem também o estilo creepypasta. Abaixo, 7 contos que propagaram-se internet afora com certo grau de notabilidade. Vale dizer que as lendas listadas a seguir não possuem fonte originária sólida, e muitos deles têm versões alternativas, títulos e personagens diferentes e até desfechos que variam. Prepare-se para conhecer alguns dos contos virais mais aterrorizantes que rodam pela grande rede. Slender Man. Escritos por internautas de forma anônima ou até mesmo de modo colaborativo, os creepypastas podem rapidamente se tornar virais. E um dos casos mais conhecidos foi a explosão do mito de Slender Man, idealizado por participante de um concurso promovido pelo site Something Awful em 2009. O Homem Esguio tem protagonizado uma série de dimensões em produções audiovisuais. Mais contos acerca do esquálido e pálido homem e até um jogo de horror baseado no personagem são alguns dos produtos que este viral foi capaz de produzir. Há, naturalmente, diversas variações de versão acerca desta lenda. Mas alguns aspectos são comuns em todas as histórias contadas. Um homem de alta estatura sem rosto, de pele toda branca e com braços demasiadamente longos seria capaz de perseguir sua vítima, fazê-la ficar louca ou até mesmo suplicar pela morte. O poder de teletransporte ou que parece ser um tipo de onipresença são outras das marcas registradas de Slender Man. O tesouro da Lua Pálida. Baixar jogos hoje é bastante fácil, uma miríade de títulos pode ser conferida por meio deste link, por exemplo. Mas há poucos anos, conseguir um título para computadores era tarefa árdua. E foi este o caso de Lua Pálida. Dizem que poucas cópias do jogo foram feitas e as restritas unidades de Lua Pálida teriam sido distribuídas a jogadores selecionados a dedo por seu misterioso programador pela região da Baía de São Francisco, Califórnia, Estados Unidos. Pertencente ao estilo texto-aventura, Lua Pálida apresentava aos desbravadores somente telas com textos e solicitava a execução de comandos simples. Ao iniciar o jogo, a seguinte descrição era feita. Você está em uma sala escura. A luz do luar brilha através da janela. Há ouro no canto do recinto junto com uma pá e uma corda. Há uma porta para leste. Comando. Diversos jogadores descreveram o game como sem sentido ou como mal programado. Acontece que apenas comandos determinados faziam com que Lua Pálida não travasse o computador, forçando assim sua reinicialização. Ao pegar o ouro,
pá e corda, abrir a porta e seguir para leste, conforme instruído pelo próprio jogo, outra provocadora mensagem aparecia. Pegue sua recompensa. Lua pálida sorri para você. Agora, você está em uma floresta. Existem 3 caminhos, no norte, oeste e leste. Comando. Somente a direção norte podia ser escolhida pelos jogadores, e se qualquer outro comando fosse executado, um bug seria presenciado pelo jogador. Combinações aparentemente desconexas de comandos não fizeram com que a história contada pelo título angariasse muitos fãs e a maioria dos aventureiros simplesmente abandonou a jogatina. Eis que Michael Nevins, após bater 33 fases e reiniciar seu computador sabe-se lá quantas vezes, fez emergir a intrigante mensagem por trás de todo o enigma. Lua pálida sorri abertamente. Não há caminhos. Lua pálida sorri abertamente. O chão é macio. Lua pálida sorri abertamente. Aqui. Comando. Ao executar então as ações ou cavar buraco, descartar ouro e ou tampar buraco ou números apareceram. Parabéns. 40.24248, 121.4434. Mas, afinal, o que estas sequências podem significar? Depois de algum esforço, Nevins descobriu que os números representavam coordenadas de latitude e longitude. Qual tesouro Lua Pálida reservara a seu descobridor? Após chegar ao endereço mencionado pelas instruções, o insistente jogador encontrou um monte de terra revirada. Ao cavar com ânimo rumo ao seu iminente pote de ouro, eis que uma pintura amarelada logo o espanta, e Nevin se deparou com a cabeça de uma garotinha loira em estado de decomposição. As autoridades foram alertadas. O restante do corpo não foi encontrado. Ouro algum foi descoberto pelo jogador e o programador de Lua Pálida é até hoje desconhecido. O mito sinistro por trás de Flappy Bird. Atenção, todos os contos pertencentes ao gênero creepypasta são majoritariamente fictícios. Dessa forma, entenda o mito por trás do sucesso de Flappy Bird somente como outra história para puro entretenimento. Fonte oficial alguma confirma tal relato. O sucesso estrondoso de Flappy Bird quase fez o criador do jogo surtar e em fevereiro, o desenvolvedor do viciante game publicou em seu Twitter que iria remover o game do ar. A declaração foi feita sem nenhuma justificativa. Há quem diga que a Don Nguyen, desenvolvedora responsável pelo título, é fruto de uma seita satânica de nome O Devil Mate. Hospedados pelas profundezas da Deep Web, Marianas Web, os usuários avançados de internet devem realizar uma série de tarefas para atingirem determinado grau de status. O objetivo? Conseguir fama e dinheiro por meio das misteriosas forças da Devil Mate. Para que o progresso de novos membros seja feito, os rituais exigidos pela seita devem ser todos gravados em vídeo, de beber o sangue de uma galinha preta ou comer o coração cru de um porco, por exemplo, são aparentemente algumas das formas de se o evoluir. E é no nível 26 que esta história começa, em um dos fóruns de discussão da seita. O usuário Ognodel teria de dar o próximo passo rumo à prosperidade. Ao realizar a desconhecida tarefa e alcançar, então, o nível 27 junto à seita Devil Mate, Nod recebeu um código criptografado. Por ser um usuário avançado, o programador logo se deu conta de que instruções de um jogo para Android e iOS é que estavam incrustadas no código recebido.
Se Gnod realizasse outro ritual e atingisse então o estágio de número 28, seu sucesso seria absoluto. Teria sido este o momento de lançamento de Flappy Bird? Suposto código criptografado para as versões Android e iOS. É curioso mencionar que, ao contrário, o nick Ognodo pode ser lido como Odon, ou coincidentemente o título que leva a desenvolvedora do jogo. Porque o desenvolvedor quis retirar Flappy Bird do ar sendo que problema legal algum foi notado. Pressão por parte da família. Estresse? Não se sabe se Gnod tem de fato alguma relação com a Don Nguyen. Até fantasmas estão tirando selfies. Esta história faz parte do catálogo de creepypastas do blog É Duvido. A transcrição em primeira pessoa feita a seguir, apesar de ter sido adaptada, resguarda a essência da história. Há alguns anos, a prima de um de meus amigos ganhou um celular como presente de aniversário. Mãe solteira, a garota trabalhava o dia todo e voltava para casa somente à noite junto à companhia de seu único filho. Como o acessório era visto como o brinquedo pela criança, nada mais natural que um pouco de diversão às custas do gadget. Desde que você não faça chamadas ou envie mensagens, pode brincar, filho, disse a menina. O garoto logo enfurnou-se em seu quarto e começou então a fuçar no novo celular. Por volta das 23h20, a mãe do menino decidiu que já era hora de dormir. Mas não deu outra, e seu filho já estava cochilando e deixará de brincar com o aparelho. A prima deste meu amigo quis então verificar o que o menino tanto fez. Alteração de plano de fundo e personalização de toque de chamada foram algumas das mudanças notadas. Mas a surpresa estaria por vir. Ao acessar a galeria de seu celular, uma foto de seu filho dormindo apareceu, ou acontece que ele estava em segundo plano e a metade de um rosto ocupava parte da imagem. Alguém entrou sorrateiramente no quarto do menino e tirou a foto. Ou algo sobrenatural aconteceu? História extraída de postagem feita pelo site Jezebel, tradução adaptada. Cresci no Novo México, e sempre fui um garoto ativo, fazia caminhadas, escaladas, acampava. Em um dos verões, na época em que eu tinha 19 anos, fui acampar em um local próximo à casa de meus pais e já passei a noite por lá outras vezes, e tudo me parecia muito seguro. De qualquer forma, levei minha câmera para o acampamento de 4 dias e 3 noites. Passei um tempo por lá e, quando retornei, fui checar minhas fotos. Mais 3 fotos extras que eu definitivamente não tinha tirado apareceram no display. Eram fotos que me mostravam dormindo. 3 delas, uma tirada em cada noite dormida no acampamento. Meus objetos todos estavam no lugar, nada foi roubado e nada tinha aparentemente acontecido. De todo modo, aquilo me assustou bastante. Um arcade mais que psicodélico. Surgida ao final da década de 1990, a história de Polybius é até hoje um tema bastante controverso. A suposta máquina de jogos arcade exibia o que parecia ser um game de batalha espacial, e especula-se que alguns videogames apareceram pelos subúrbios de Oregon, Estados Unidos, já em 1981. Mas o que há de tão especial neste arcade? Acontece que, ao engatar uma partida, o jogador começava a ter ilusões e traumas mentais diversos, como amnésia. Rumores sugerem a possibilidade de que Polybius foi, na verdade, um instrumento desenvolvido por militares, e agentes vestidos de preto aparentemente coletavam os dados registrados por este singular videogame. Fato é que um exemplar do arcade é exibido pelo Museu do Game, ou viste a página aqui.
Até mesmo uma referência ao Arcade em um dos episódios de Os Simpsons foi feita, de imagem acima. Pokémon e suicídios em massa? Lançadas após a primeira metade da década de 1990, as primeiras versões de Pokémon para Game Boy fizeram com que uma lenda até hoje bastante contundente surgisse. Esta creepypasta clássica afirma que jogadores que chegavam até a cidade de Lavender em Pokémon Red e Green manifestavam sintomas físicos preocupantes, dores de cabeça, sangramento de nariz, náusea e instabilidade de humor eram alguns efeitos gerados não pela jogabilidade em si, mas sim pela música original da misteriosa localidade. Em casos extremos, até mesmo suicídios eram cometidos pelos jovens treinadores de monstros de bolso. Cidade em que a suposta música amaldiçoada o tocava. O mistério de Lavender Town, nome atribuído a este curioso mito, é citado por diversos sites e narrado de várias formas. Não cabe mencionar dados estatísticos em um texto de mera especulação, mas vale salientar que a maioria dos relatores deste creepypasta deixam claro que o efeito provocado pela trilha original do jogo era, na maior parte das vezes, justamente o suicídio. As frequências nessa canção são bem diferentes, elas se misturam de uma forma especial. Mas falta alguma coisa. Acho que há algum efeito de mixagem que nunca seria ouvido em um Game Boy devido às suas limitações, disse um suposto jogador, segundo informa o site Passagem Secreta. O jovem responsável por fazer tal constatação teria sido encontrado morto alguns dias depois e os fones de ouvido ainda estariam acoplados às orelhas do rapaz. Um amigo do jogador, após acessar o computador do falecido, descobriu um arquivo WAV e, ao analisá-lo às custas de um espectrograma, que traduz frequências de sons em imagens, algo sinistro foi notado. Já assista ao vídeo abaixo e veja o que o terceiro minuto reserva a seus olhos. Dizem que, após o suposto surto de suicídios durante a época de lançamento do game, todas as cópias do título foram removidas do mercado e a trilha de Lavender Town teria sido modificada. Acontece que, também conforme se especula, a versão original da música contém frequências audíveis somente a jovens, tons binaurais, que podem causar determinadas alterações de percepção, foram aparentemente identificados na primeira versão da trilha. Puro mito. Ainda conforme bem esclarece o site Passagem Certa, a trilha que exibe as imagens de fantasmas foi deliberadamente alterada pelo criador do tal mito. Assim como ondas sonoras podem ser representadas por imagens e gráficos de equações, o caminho inverso pode ser também feito. Isso quer dizer que um som por ser criado a partir de uma imagem de forma com que ela seja reproduzida por um espectrograma, explica Rafael Fernandes, redator do respectivo site responsável por colocar este clássico creepypasta por terra. Ainda com a pulga atrás da orelha? Pois então assista ao vídeo abaixo e veja o que Fernandes fez ao inserir uma icônica imagem sobre um dos temas musicais de Super Mario Bros. O que o sujeito responsável por dar vida a este conto fez? Em suma, isto. Capturou os sprites do fantasma da cidade de Lavender e dos Pokémons Unknown. Criou apenas uma imagem e utilizou um programa para converter em frequências de som. Incluiu esses novos sons na música original da Lavender Town. Reproduziu o arquivo através de um espectrograma e gravou o vídeo. Você conhece mais contos relacionados, de alguma forma, à tecnologia que pertencem ao gênero creepypasta? Um jogo inspirado por uma lenda urbana, uma sequência de comandos malucos executados em um sistema operacional qualquer que culmine em uma tragédia. Deixe sugestões no espaço para comentários e participe de nossas produções.
Essa é de minha autoria, não tem nada a ver com a que eu trago antes no vídeo anterior, ou seja, é outro conto com o mesmo nome. Canais mortos. Em uma pequena cidade, existia uma antiga televisão que todos diziam estar amaldiçoada. Esta televisão, conhecida como Canais Mortos, havia sido encontrada em um porão abandonado e ninguém sabia sua origem. A lenda dizia que aqueles que assistissem à TV durante a madrugada encontrariam um canal misterioso, o canal 666, que não deveria existir. Capítulo 1 – A Descoberta. Lucas, um jovem curioso e amante de histórias de terror, sempre ouviu falar da televisão amaldiçoada. Quando a encontrou à venda em uma loja de antiguidades, não pensou duas vezes antes de comprá-la. Ignorando os avisos do dono da loja, Lucas levou a televisão para casa, animado para descobrir se a lenda era verdadeira. Naquela noite, Lucas ligou a televisão exatamente à meia-noite. Passou por vários canais estáticos até que, para sua surpresa, encontrou o canal 666. A tela, inicialmente escura, mostrou uma figura encapuzada, de costas. Lentamente, a figura se virou, revelando um rosto pálido e olhos sem vida. Uma voz sussurrante ecoou na sala: "Bem-vindo, Lucas. Estávamos esperando por você." Capítulo 2 – Os programas macabros. Aterrorizado, Lucas tentou desligar a televisão, mas o aparelho parecia ter vida própria. O controle remoto não funcionava e a tela mostrava agora uma série de programas estranhos e perturbadores. O primeiro era uma cozinha, onde um chefe sinistro preparava pratos com ingredientes grotescos, sussurrando receitas incompreensíveis. O segundo programa era um noticiário, mas os apresentadores eram figuras espectrais que relatavam acontecimentos macabros ocorridos na cidade. Lucas reconheceu alguns dos lugares mencionados e percebeu que os incidentes eram reais, embora nunca tivessem sido noticiados antes. Capítulo 3 – O Contato. Enquanto Lucas assistia, a figura encapuzada reapareceu, desta vez falando diretamente com ele. "Lucas, você nos liberou. Agora, você deve pagar o preço." De repente, a televisão desligou-se sozinha. Lucas, trêmulo, olhou ao redor, sentindo uma presença fria e maligna em sua casa. Nos dias seguintes, Lucas começou a ouvir sussurros e ver sombras se movendo pelas paredes. Objetos mudavam de lugar e ele sentia que estava sendo observado constantemente. Desesperado, ele voltou à loja de antiguidades para devolver a televisão, mas encontrou a loja fechada e o dono desaparecido. Capítulo 4 – O Ritual. Sem saber o que fazer, Lucas pesquisou incansavelmente sobre o canal 666. Descobriu que a televisão havia sido usada em um ritual oculto para invocar espíritos malignos. O único jeito de acabar com a maldição era realizar um contra-ritual, o qual exigia itens específicos, uma vela negra, sal consagrado e uma foto da pessoa que liberou os espíritos. Lucas reuniu os itens e, naquela noite, iniciou o contra-ritual. Enquanto realizava os passos, a televisão ligou-se sozinha e a figura encapuzada apareceu novamente, desta vez furiosa. "Você não pode nos enviar de volta." Capítulo 5 – O Confronto Final. As sombras se materializaram ao redor de Lucas, tentando impedir o ritual. Ele sentiu mãos frias e invisíveis o puxando e sussurros malignos enchendo a sala. Com todas as suas forças, Lucas recitou as palavras finais do ritual.
A vela negra queimou intensamente e a figura encapuzada soltou um grito ensurdecedor antes de desaparecer na escuridão. A televisão explodiu em faíscas e a casa voltou ao silêncio. Lucas, exausto e abalado, sabia que havia finalmente se livrado dos espíritos. Mas a experiência o deixou marcado para sempre. A televisão amaldiçoada foi destruída, mas a lenda do canal 666 continuou a assombrar a cidade. Epílogo: O Novo Guardião. Dias depois, Lucas encontrou uma carta na sua porta. Era do antigo dono da loja de antiguidades, que explicou que a televisão havia sido passada de geração em geração como um fardo. Ele pediu desculpas por não ter advertido Lucas devidamente e lhe deu uma advertência final: se algum dia um novo canal 666 surgir, lembre-se que você agora é o guardião. Proteja os outros desta maldição. O Hotel das Almas Perdidas. Existia uma lenda urbana sobre um antigo hotel chamado Hotel das Almas Perdidas, localizado em uma cidade pequena e esquecida. O hotel, uma construção majestosa em seu tempo, havia sido abandonado há décadas, e dizia-se que aqueles que passavam a noite lá nunca mais eram vistos. Capítulo 1 – A Descoberta. Certa noite, um grupo de amigos aventureiros, curiosos e céticos quanto às histórias de terror, decidiu explorar o Hotel das Almas Perdidas. O grupo era composto por Ana, uma entusiasta do paranormal, Pedro, um cinegrafista amador, Lucas, um cético incorrigível, e Mariana, uma historiadora fascinada por mistérios antigos. Equipados com câmeras, lanternas e provisões, eles adentraram o hotel ao cair da noite. As paredes estavam cobertas de musgo e mofo, e o ar estava impregnado com um cheiro de decadência. Mas o grupo estava determinado a desmascarar a lenda, acreditando que nada mais era do que superstição. Capítulo 2 – O Mistério Revelado. Explorando os corredores sombrios, encontraram o livro de registros do hotel. Mariana, a historiadora, notou que o último registro datava de 1923, quando uma série de desaparecimentos misteriosos levará ao fechamento do local. As páginas estavam rasgadas, mas ela conseguiu decifrar que os desaparecidos eram sempre os hóspedes do quarto 13. Pedro, excitado, insistiu para que fossem ao quarto 13. Ao chegarem lá, a temperatura caiu drasticamente. Uma sensação de desconforto tomou conta do grupo, mas eles decidiram entrar. O quarto estava intocado, como se esperasse por eles. Ana, que acreditava no paranormal, começou a sentir uma presença estranha e captou um som fraco de sussurros. Capítulo 3 – E a Primeira Noite. O grupo decidiu passar a noite no hotel, filmando suas experiências. Enquanto assistiam às filmagens do quarto 13, notaram algo perturbador: figuras sombrias apareciam nas gravações, mesmo que não houvesse ninguém na sala no momento da filmagem. Ana começou a ouvir vozes pedindo ajuda, mas quando tentou falar sobre isso, Lucas zombou, dizendo que era apenas sua imaginação. Durante a noite, Pedro desapareceu misteriosamente. Eles o procuraram freneticamente, mas era como se o hotel tivesse engolido o amigo. O pânico começou a se instaurar entre os restantes. Mariana encontrou uma passagem secreta atrás de um espelho antigo no corredor, que levava a um porão escondido. Capítulo 4 – O Porão das Sombras. O porão era ainda mais sinistro que o resto do hotel. Velas apagadas estavam dispostas em círculo, e símbolos estranhos adornavam as paredes. No centro, havia um antigo livro de rituais. Mariana,
traduzindo os textos, descobriu que o hotel havia sido palco de um ritual sombrio que aprisionava almas dentro de suas paredes. Ana começou a ver as almas perdidas, figuras translúcidas que choravam e imploravam por libertação. Ela tentou comunicar-se com elas, descobrindo que Pedro havia sido levado para o quarto das sombras, um lugar onde as almas eram consumidas. Capítulo 5 – O confronto final. Determinado a salvar Pedro, o grupo seguiu as indicações das almas para encontrar o quarto das sombras. Lá, eles encontraram Pedro, quase inconsciente, rodeado por figuras espectrais. Ana, seguindo as instruções do livro de rituais, iniciou um contra-ritual para libertar as almas aprisionadas. Enquanto Ana recitava as palavras, Lucas, ainda cético, começou a ser puxado para dentro das sombras. Pedro, recuperando a consciência, ajudou Mariana a proteger Ana das entidades que tentavam interromper o ritual. Com um último esforço, Ana completou o ritual, fazendo com que as sombras desaparecessem em um grito agudo e as almas fossem libertadas. Epílogo – A libertação. Com as almas libertadas, o hotel começou a desmoronar. O grupo conseguiu escapar por pouco, mas Lucas, infelizmente, foi levado pelas sombras. Ana, Pedro e Mariana, embora traumatizados, se sentiram aliviados por terem libertado as almas aprisionadas. A história do Hotel das Almas Perdidas tornou-se uma lenda ainda maior, com muitos curiosos tentando encontrar o que restou do hotel. Mas Ana, Pedro e Mariana sabiam a verdade: algumas portas não devem ser abertas, e alguns mistérios devem permanecer ocultos. A Casa dos Sussurros. Em uma pequena cidade, havia uma casa antiga e imponente conhecida como a Casa dos Sussurros. Diziam que ela estava amaldiçoada, e ninguém ousava chegar perto depois do pôr do sol. A lenda afirmava que aqueles que passavam a noite lá nunca mais eram os mesmos. Capítulo 1 – A curiosidade mortal. Mariana, uma jovem jornalista, decidiu que era hora de desvendar os mistérios da Casa dos Sussurros. Determinada a escrever um artigo impactante, ela convenceu seus amigos Rafael, Clara e Lucas a acompanhá-la na investigação. Equipados com lanternas e câmeras, eles entraram na casa ao anoitecer. Ao cruzarem o limiar, um frio cortante os envolveu. As paredes estavam cobertas de teias de aranha e o chão rangia sob seus passos. Clara, a mais sensitiva do grupo, sentiu uma presença maligna imediatamente. Algo aqui não quer que estejamos presentes, sussurrou, mas Mariana ignorou o aviso, determinada a seguir em frente. Capítulo 2 – O primeiro contato. Enquanto exploravam os quartos sombrios, encontraram um antigo diário pertencente à última moradora da casa, uma mulher chamada Elisa. O diário revelava que Elisa realizava rituais estranhos, acreditando que poderia comunicar-se com o além. Ela havia sido obcecada pela ideia de trazer de volta seu marido, que morrera tragicamente em um acidente. De repente, um grito estridente ecoou pela casa. Rafael, que havia se separado do grupo, foi encontrado tremendo no chão. Ele dizia ter visto uma figura fantasmagórica com os olhos vazios e a boca aberta em um grito silencioso. Os amigos decidiram que era hora de sair, mas perceberam que a porta pela qual haviam entrado estava trancada. Capítulo 3 – O labirinto sombrio. Presos dentro da casa, começaram a ouvir sussurros vindos das paredes. Mariana, liderando o grupo, tentou encontrar outra saída, mas parecia que a casa estava viva, mudando suas estruturas e transformando-se em um labirinto sombrio.
Lucas, o mais cético, começou a sentir uma pressão esmagadora em sua mente. Os sussurros aumentaram, revelando segredos sombrios de seu passado, levando-o à beira da loucura. Clara tentou acalmá-lo, mas as vozes também começaram a afetá-la, trazendo memórias dolorosas à tona. Capítulo 4 – O ritual de Elisa. Mariana percebeu que a única maneira de sair da casa era entender e desfazer o ritual que Elisa havia iniciado. Ao folhear o diário, encontrou instruções sobre como realizar um contra-ritual, mas exigia coragem e sacrifício. Eles seguiram até o porão, onde Elisa realizava seus rituais. O lugar estava cheio de símbolos estranhos e velas gastas. Mariana, Clara e Rafael começaram o contra-ritual, enquanto Lucas, quase completamente tomado pelos sussurros, lutava para manter a sanidade. Capítulo 5 – A libertação final. Conforme o ritual avançava, a presença maligna da casa tornou-se mais agressiva. Objetos voavam e sombras se materializavam, tentando interromper o processo. Mariana, com toda a sua determinação, continuou recitando as palavras do contra-ritual, enquanto Clara e Rafael protegiam um círculo. No momento final, Lucas, em um último ato de sanidade, sacrificou-se para completar o ritual. A casa tremeu, gritos estridentes ecoaram por todos os lados, e finalmente, um silêncio profundo tomou conta. As paredes começaram a desmoronar, e a presença maligna foi expulsa. Epílogo – O recomeço. Mariana, Clara e Rafael conseguiram sair da casa antes que ela desmoronasse completamente. Eles nunca esqueceriam o sacrifício de Lucas, que permitiu que escapassem com vida. Mariana escreveu seu artigo, mas nunca conseguiu transmitir completamente o terror que enfrentaram. A Casa dos Sussurros foi reduzida a ruínas, e a cidade começou a reconstruir suas lendas. Mas todos sabiam que algumas portas deveriam permanecer fechadas, e alguns segredos, enterrados no passado.